Boa noite, Dom. Isso que irei contar aconteceu faz pouco tempo. Marquei um reencontro com o pessoal que estudou comigo há muitos anos. A gente formou um grupo muito unido na época, mas com a correria da vida, cada um seguiu um caminho. Uns casaram, outros mudaram de cidade e sempre ficava difícil bater nossas agendas. Desta vez, conseguimos juntar quase todo mundo e combinamos de fazer um churrasco na casa do Arthur, o mesmo lugar onde a gente se encontrava para estudar ou trocar ideia quando era mais novo. Logo que cheguei, reparei como o tempo passou. Rostos que não via havia mais de 10 anos, histórias acumuladas, algumas barriguinhas surgindo. Entre piadas e abraços, a gente começou a relembrar besteiras do colégio, das músicas que ouvíamos e até de algumas brigas bobas. Eu estava me sentindo leve, animado por rever todo mundo, enquanto tentava disfarçar o quanto fiquei surpreso quando vi que até o Rodolfo, que parecia ter sumido do mapa, apareceu. Ele era do tipo que nunca respondia mensagens, então foi meio chocante dar de cara com ele ali. Depois de uma cerveja ou outra, surgiram lembranças de um feriado específico, quando rolou uma viagem para o sítio de um parente do Guto. Eu confesso que não liguei muito, porque tinha certeza de que não fui naquele passeio, mas de repente o Rodolfo se virou para mim todo empolgado e comentou em voz alta: "Lembra, Edu, quando você chegou já de madrugada e o som do seu carro dava para ouvir de longe?" A turma toda começou a rir, fazendo menção a um carro velho que eu tive, mas que não combinava com aquela situação. Parecia que confundiram tudo, porque eu jurava que não participei dessa viagem em nenhum momento da minha vida. Tentei rir junto, mas achei estranho, então a Thalita interrompeu. "Claro que você foi, Edu, foi no começo de 2010. A gente esperou você chegar quase 2 horas. Você levou nada e chegou com fome, lembra?" Foi a hora em que comecei a ficar preocupado. Eu tinha plena certeza de que passei aquele começo de ano no hospital, acompanhando uma cirurgia do meu pai. Aquela internação foi de última hora, mas ainda assim eu tinha salvado mensagens no meu celular para atualizar meus tios sobre o estado dele, e até algumas fotos na porta do quarto, porque minha mãe insistiu que eu registrasse tudo para mandar à família que morava longe. Não tinha como confundir um período tão complicado da minha vida com uma simples viagem, por mais divertida que tivesse sido para o resto da turma. Expliquei que era impossível eu ter ido. Falei da internação do meu pai, que foi urgente, e do tempo que passei no hospital. Eles trocaram olhares desconfiados e só riram, achando que eu estava de brincadeira ou com vergonha de algum vexame antigo. Eu insisti. Disse que poderia mostrar as conversas no meu celular e os registros de hospital para provar que eu não viajei. Alguns pareciam duvidar, mas a maioria manteve a versão de que eu estava lá, comendo e bebendo, como se fosse a cena mais clara da memória de cada um. Num canto, o Mauro até cochichou que não se lembrava tão bem assim, mas acabou concordando com a maioria quando o Rodolfo falou que se recordava perfeitamente de cada detalhe. Larguei de mão para não estragar o clima, mas perto da despedida, a Lara, com quem eu sempre tive uma afinidade especial, me chamou num canto. Ela disse que lembrava perfeitamente de tudo e que aquela viagem foi particularmente marcante para ela e que era uma pena eu ficar negando. Confuso, perguntei se ela tinha alguma prova. Foi quando ela pegou o celular e abriu um álbum velho de rede social, desses que a gente quase não usa mais, e me mostrou uma foto. Eu, ela, o Guto e mais 2 pessoas abraçados no quintal do sítio, todos sorrindo, bebendo e usando roupas de calor. Na legenda estava lá a data: 1º de maio de 2010. Fiquei sem reação. Era o dia em que eu estava no hospital, correndo atrás de tudo para ajudar meu pai. Não havia margem para dúvida. Eu simplesmente não poderia ter estado naquele lugar. E ainda assim, eu figurava bem no centro da imagem, abraçando a Lara como se nada mais importasse. O mais bizarro é que eu não me recordava de ter usado aquela camiseta nem em casa, quanto mais numa viagem. E mesmo olhando para a foto mais de perto, não consegui me reconhecer por completo. Era o meu rosto, meu cabelo, meu sorriso meio torto, mas ao mesmo tempo parecia faltar algo.
nem saberia explicar o que era. Perguntei como a imagem foi parar ali, mas ela não respondeu nada muito lógico, só disse que a postagem era antiga e que para ela aquilo confirmava tudo. Mencionei que poderiam existir outras fotos, porém ela só encontrou aquela no álbum. O próprio Guto comentou que tinha feito mais registros, mas a conta dele foi apagada anos atrás, então ninguém achou mais nada. No dia seguinte, mexi nas minhas fotos para tentar achar qualquer deslize de memória. Revi conversas antigas, relembrei que meu pai ainda fala sobre como fiquei ao lado dele durante aqueles dias. Ele até guardou os boletins médicos com datas, confirmando que permaneci no hospital. Tudo apontava para a minha versão, mas mesmo tendo esses registros, nada negava que havia uma foto impossível circulando por aí. E, no entanto, a maioria dos meus amigos não aparentava ter dúvidas. Fiquei sem saber quem estava certo ou se existia algum outro tipo de explicação, algo que não se encaixa na nossa lógica normal. Hoje evito tocar nesse assunto. Meus amigos parecem ter deixado para lá, mas vez ou outra surge uma piadinha de que eu neguei uma viagem inesquecível. Só que cada vez que lembro daquela foto, sinto que minha vida ganhou uma rachadura, como se existisse uma versão de mim em algum lugar por aí, fazendo escolhas que eu jamais fiz. E não sei o que é pior: duvidar de mim mesmo, ou saber que tem gente que até hoje continua jurando que eu estava lá naquela noite. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Cadu e eu nunca tinha escrito algo assim antes. Estou meio sem jeito para começar, mas resolvi contar uma experiência que me marcou demais. Aconteceu há mais ou menos 1 ano, quando eu ainda morava com meus pais, em um lugar afastado do centro. Era tranquilo lá, mas tudo ficava longe. Na época, eu tinha acabado de fazer 23 anos e não era muito de ficar fora até tarde. Só que naquela noite, eu tinha me programado para sair com alguns amigos e voltar bem depois da meia-noite. Como meus pais ficavam nervosos se eu demorasse demais, pedi para minha tia me hospedar, já que ela morava a alguns quarteirões da casa de um amigo onde a gente ia se reunir. Ela concordou na hora, dizendo que eu podia levar minha chave extra para entrar sem acordar ninguém. Na semana anterior, já estava tudo combinado. Eu ficaria no quarto de hóspedes e sairia na manhã seguinte sem atrapalhar o descanso deles. Na noite em questão, fui para a festa tranquilo. A turma se juntou na casa do meu amigo, depois fomos para outro lugar perto dali. A conversa estava animada e o horário passou voando. Quando me dei conta, já estava clareando. Fiquei até sem graça de chegar tão tarde, mas achei que seria melhor ir logo para a casa da minha tia e desabar na cama. O caminho a pé demorou uns 30 minutos, talvez um pouco mais. Quando finalmente cheguei, reparei que a porta de entrada não estava fechada por completo. Pensei que eles podiam ter acordado cedo para tomar café ou algo assim. Entrei com cuidado e logo ouvi as vozes da minha tia e do meu tio na cozinha. Eles pareciam conversar normalmente, mas quando me viram, pararam de repente. O olhar dos dois foi muito estranho. Parecia que tinham visto um fantasma ou algo do tipo. Meu tio levantou devagar e falou: Cadu, não entendi. Você não tinha chegado ontem à noite? Na hora, achei que eles estavam brincando, mas percebi que não havia clima de piada. Minha tia colocou a mão na boca e continuou me olhando assustada. Perguntei o que tinha acontecido e ela disse: Ué, você não chegou ontem à noite? Achamos que estava dormindo até agora. Fiquei sem reação. Eles me contaram que perto da meia-noite me viram entrar com a mesma roupa que eu estava usando naquele momento. Disseram que cumprimentei rapidamente, segui até o quarto de hóspedes e não quis jantar. Pouco depois, supuseram que eu estava cansado e resolveram ir dormir. De manhã, por volta das 5 horas,
Eles bateram na porta para me chamar para o café e ouviram barulho de chuveiro. Pensaram que eu precisava de mais um tempo de descanso, então não insistiram. Depois, quando se reuniram na cozinha, me viram entrar de novo. Eu, obviamente, neguei. Expliquei que tinha ficado com os amigos a noite inteira e não havia passado ali antes. Mesmo assim, fomos juntos até o quarto de hóspedes. Quando abrimos a porta, parecia que alguém de fato tinha passado a noite lá. O lençol estava jogado de lado e o banheiro anexo parecia ter sido usado havia pouco tempo, ainda com um leve vapor, como se a água quente tivesse sido desligada há poucos minutos. Aquilo me deu um arrepio na hora, mas ninguém disse nada. Só ficamos ali sem saber como reagir. Minha tia ainda cogitou ligar para os meus pais, mas desistiu no mesmo momento. No fundo, a gente sabia que não havia explicação lógica para alguém idêntico a mim ter aparecido antes. Ficamos em silêncio, como se cada um esperasse o outro dizer algo que resolvesse aquela situação estranha. Até hoje não tenho resposta, mas quando lembro do quarto bagunçado e do jeito que meus tios me olharam, sinto que o que rolou ali não foi só um mal-entendido. Ainda me pergunto quem ou o que entrou primeiro na casa deles. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Foi na 7ª ou 8ª piscada que percebi. A estrada inteira à minha frente tinha sumido num breu absoluto, bem no instante em que eu forçava a marcha do meu ônibus para enfrentar o aclive. Eu podia jurar que havia luz de poste ali segundos atrás, mas agora tudo ficou escuro, como se alguém tivesse engolido o mundo com um único trago. Boa noite, Dom. Meu nome é Gerson Adame, mas costumo assinar apenas G. Adame nos registros de serviço. Trabalho como motorista de ônibus rodoviário há mais de 17 anos. A princípio, me orgulho de dizer que já atravessei regiões serranas e áreas secas sem me deixar intimidar, lidando com passageiros de todo tipo, e que nunca bati de frente com o que a gente chama de história de assombração. Pelo menos, não até certo dia, quando aceitei uma viagem noturna incomum e paguei um preço que ainda hoje me tira o sono. Vou contar passo a passo, porque se eu simplesmente falasse vi coisas que não deveriam existir, muita gente diria que estou inventando ou que bebi demais. Então, preciso deixar claro que, antes de tudo, eu estava completamente sóbrio e, acima de tudo, cansado. Muito cansado. Aquele dia tinha sido puxado. Passei quase 2 horas resolvendo papelada de manutenção e peguei a estrada numa rota longa, planejando parar em 2 pontos de apoio antes de chegar ao destino. Mas o destino, pelo visto, tinha outros planos para mim. Eu tinha saído do terminal por volta das 9 horas da noite. 9 horas, para ser mais exato. Estava dirigindo um ônibus quase vazio, pois apenas 4 passageiros tinham embarcado. A rota não era muito popular naquele dia da semana, e o despacho insistiu que eu aceitasse a viagem, dizendo que seria tranquilo. Tranquilo foi a palavra que ele usou, mas na minha cabeça significava chato. Dirigir por quilômetros de rodovia sem ver viva alma, ouvir música repetida no rádio e, quem sabe, enfrentar a neblina que costuma cair naquelas paragens. Era o que eu esperava no máximo. A primeira parte correu bem, mesmo com uma chuva fina que começou a cair ao redor de 11 horas da noite. Os passageiros estavam dispersos. Um senhor dormindo nos fundos, uma moça com um casaco escuro que mexia no celular, um rapaz de fones de ouvido e uma senhora idosa que mal saiu do lugar desde o embarque. O ônibus em si era um modelo antigo, com alguns estofados rasgados e o painel dando sinais de cansaço. Mas eu estava habituado aos seus caprichos. Lá pela meia-noite, quando a chuva apertou, liguei o limpador de para-brisa e mantive a média de velocidade, atento às placas escorregadias. Avistei um pequeno posto de combustíveis na lateral da estrada, mas optei por não parar, pois preferia chegar ao próximo grande ponto de apoio, onde poderia tomar um café melhor
e quem sabe beliscar algo quente antes de descansar um pouco. Não queria perder tempo demais. Foi aí que um acontecimento aparentemente bobo desencadeou tudo. Eu tinha a mania de pendurar um pequeno crucifixo no retrovisor interno. Ganhei esse crucifixo de um parente quando comecei a trabalhar com transporte público e, por superstição, sempre o mantive ali. Ao passar num trecho esburacado, o ônibus sacolejou bruscamente e o crucifixo se soltou, caindo no chão próximo à minha poltrona. A corrente se rompeu e só a medalhinha ficou no meu colo, enquanto a pequena cruz de madeira se perdeu no assoalho. Tentei sem sucesso alcançar a cruz de relance, mas ela rolou para baixo do assento e não consegui pegá-la. Continuei guiando, mas me veio uma pontada de desamparo. Não costumo ser supersticioso, mas ter aquele objeto por perto sempre me confortou. E agora, sem ele ali, fui tomado por uma sensação que não sei explicar direito, quase como se eu estivesse vulnerável a qualquer tipo de infortúnio. Então, encarei aquilo como bobagem e tentei me convencer de que era apenas um talismã qualquer, sem poder real. Não demorou muito para eu entender que não era tão simples. Cerca de 20 minutos depois, a chuva ficou mais intensa e envolveu o para-brisa com uma cortina de gotas grossas. Parei de enxergar os detalhes da paisagem e me concentrei no reflexo disforme das luzes frontais que mal tocavam o asfalto. A estrada parecia sumir sob um véu escuro. Foi quando percebi algo peculiar. Todos os postes de iluminação ao longo da rodovia estavam apagados ou piscando, e não havia nenhum outro veículo no meu campo de visão, nenhum farol vindo no sentido contrário, nada no retrovisor. Isso era incomum, pois mesmo nas rotas mais ermas sempre aparece um ou outro caminhão. Verifiquei o mostrador de combustível e os dados do painel. Tudo normal, mas a sensação de sufoco dentro do ônibus só aumentava. Talvez fosse minha ansiedade, pensei. Para tentar afastar esse desconforto, liguei o rádio na estação que costumava tocar música sertaneja, mas só saiu um chiado, seguido de uma interferência estranha que lembrava vozes distorcidas ou um canto muito antigo. Nem mudando de estação melhorava. Aquilo me gelou a espinha. Desliguei o rádio e tentei não pensar muito. Olhei para os passageiros pelo espelhinho interno. "O que foi, amigo?" O rapaz de fone continuava alheio. A moça com casaco escuro tinha encostado a cabeça no vidro e parecia adormecida. E a senhora idosa estava quieta, mas acordada, olhando fixamente para o corredor vazio. O senhor dos fundos roncava baixo, um som ritmado de quem pegou no sono profundo. Decidi não despertar ninguém com alertas desnecessários, mas a vontade de conversar com alguém para distrair a minha mente era grande. Foi exatamente nesse ponto que todas as lâmpadas internas do ônibus piscaram 2 ou 3 vezes, e por uns segundos ficaram muito fracas, quase apagando. Eu segurei a respiração. O motor não chegou a falhar, mas deu um soluço como se tivesse perdido potência. Quase entrei em pânico, pois se o motor cedesse, eu teria que parar no meio do nada, à mercê da tempestade. A luz voltou ao normal em seguida, mas aquele lapso revelou alguma coisa peculiar. Por um momento, tive a impressão de ver uma 6ª pessoa sentada bem na frente, perto da porta de entrada. Eu sabia que só 4 passageiros tinham embarcado. Nem precisei conferir a lista para ter certeza disso. Então, pisquei forte, tentando enxergar melhor. Mas o clarão do relâmpago que cortou o céu do lado de fora me ofuscou. Quando meus olhos se ajustaram, só vi os assentos vazios onde eu havia notado a tal silhueta. Não sei explicar. Poderia ser um jogo de sombras ou um reflexo, mas deixou meu coração disparado. Segui viagem, mas os próximos 10 minutos foram marcados por uma crescente tensão. Meu corpo se arrepiava a cada pequeno estalo da lataria. Chuva forte, isolamento e a lembrança do crucifixo caído. Tudo se somava para alimentar meu nervosismo. Olhar nos retrovisores não ajudava. Eu via apenas um breu total atrás de mim,
sem a mínima luz de algum veículo vindo. Tentei desviar o foco, repetindo mentalmente o mantra de que precisava manter a calma até chegar no ponto de apoio. Em dado momento, o rapaz de fone levantou a mão para me chamar. Achei que ele fosse querer descer ou perguntar alguma coisa. Reduzi a velocidade, deixando o ônibus quase em ponto morto, e olhei pelo espelhinho para que ele falasse. Mas ele não disse nada. Apenas gesticulou em direção ao corredor, como se apontasse para alguém que estivesse ali. Eu encarei o corredor, enxerguei apenas fileiras de poltronas vazias, mas na expressão do rapaz havia inquietação genuína. "O que foi, amigo?" Ele tirou um dos fones do ouvido e balbuciou algo que não entendi. Então cheguei a estacionar o ônibus no acostamento, pensando em socorrer algum passageiro que estivesse passando mal. Antes que eu pudesse dizer mais nada, ele começou a guardar seus fones e se levantou, indo na direção do meio do ônibus. Só que antes que chegasse aonde queria, a senhora idosa gritou assustada e segurou o braço dele, pedindo que não fosse até ali. Aquela cena congelou o pouco de coragem que eu ainda tinha. A moça de casaco, que até então parecia dormir, se moveu bruscamente e olhou para todos como se também tivesse ouvido algo estranho. O senhor dos fundos soltou um ronco engasgado e despertou confuso. Por um instante me ocorreu que todos nós sentíamos que havia mais alguém no ônibus. Alguém ou alguma coisa. O rapaz voltou, sentou-se novamente e eu tentei amenizar a situação. "Gente, não se preocupem, deve ter sido só um barulho por causa do vento e da chuva. Vou continuar devagar. Qualquer problema, falo com vocês." Eles pareceram aceitar minha explicação, embora ninguém parecesse realmente tranquilo. Olhei novamente para a poltrona frontal, tentando dissipar a ideia de um sexto passageiro, mas a sensação de ser observado continuava martelando na minha cabeça. Retomei a viagem. A cada quilômetro percebia que a iluminação dos postes continuava desligada. Achei que pudesse ter havido alguma queda de energia na região, mas aquilo já durava muito tempo para ser um mero problema temporário. Quando finalmente vi algo que parecia um prédio iluminado à distância, resolvi me aproximar para investigar se era o tão esperado ponto de apoio. Diminuí a marcha, pois a placa indicava que um posto de serviços ficava a alguns poucos quilômetros. Para meu alívio, surgiram alguns letreiros no acostamento, embora enferrujados, confirmando que o posto existia um pouco adiante. As faixas refletivas mostravam uma entrada mal cuidada, com pedaços de pedra solta no asfalto. O lugar era grande, mas não tinha nenhum movimento aparente. Nenhum carro estacionado, nenhum frentista visível. As lâmpadas fluorescentes externas piscavam como se estivessem no fim da vida útil. E o prédio principal parecia ser uma lanchonete de beira de estrada, dessas que vendem salgados e café a qualquer hora. Parei o ônibus na frente de uma bomba de combustível antiga e desci. As gotas de chuva me encharcaram quase instantaneamente, e o vento era mais frio do que eu esperava. "Boa noite, tem alguém aqui?" Chamei por alguém, mas nada. Ao entrar na lanchonete, senti o tempo estranhamente distorcido. A energia dava pequenas oscilações, como se não viesse da rede normal. A porta de vidro estava destrancada. O ambiente estava parcialmente iluminado, com algumas mesinhas vazias. O cheiro de café requentado e fritura velha me golpeou o nariz. Havia uma televisão ligada, mostrando um canal local com estática intermitente. Achei estranho não ter nenhuma pessoa por perto, mas notei que o balcão exibia produtos embalados, como se realmente estivesse em funcionamento. Peguei um pacote de biscoitos e deixei uma nota em cima do balcão, cumprindo minha parte. Ao lado do caixa vi um pote com troco, mas não mexi nele. Antes de voltar ao ônibus, escutei um barulho de cadeiras arrastando no fundo da lanchonete. Fiquei tentado a verificar, mas um instinto me disse para não prolongar aquele momento. Ao passar pela porta da cozinha, reparei que ela estava ligeiramente aberta, como se alguém a tivesse empurrado havia pouco tempo. Apressei o passo e voltei para o veículo, tentando ignorar a ideia de que alguém me espiava de trás daquela porta. Subi de volta, respirei fundo e conferi rapidamente se todos os passageiros ainda estavam lá. Todos estavam em seus lugares,
mas o clima no interior do ônibus parecia ainda mais pesado do que antes. O rapaz de fone tinha se encolhido no assento. A moça de casaco dormia, porém com o rosto tenso. O senhor idoso dos fundos me olhava com curiosidade, como se quisesse perguntar o que eu tinha visto lá dentro. E a senhora, bem, ela continuava fitando o corredor. Parecia que ela encarava algo que nenhum de nós podia ver de forma clara. Foi nesse instante que percebi o espelho retrovisor interno coberto por uma espécie de vapor denso, como se alguém tivesse soprado sobre ele. Só que o ar-condicionado estava fraco e não havia motivo para aquele tipo de condensação. Passei a manga da camisa para tentar limpar a superfície e no segundo seguinte vi um vulto projetado no corredor, como uma sombra muito mais escura do que deveria ser. Virei o pescoço, mas novamente não havia nada lá. Resolvi ligar o motor de novo e sair daquele posto abandonado. Enquanto manobrava, um clarão veio de trás, e por uma fração de segundo, pensei que fosse outro veículo chegando. Mas não, era apenas um relâmpago que iluminou toda a paisagem, revelando que a chuva começava a se dispersar. Retomei a rodovia, ciente de que ainda faltava uma boa distância até a próxima cidade. Tentei afastar os pensamentos ruins e me concentrar na condução. O trajeto seguiu tenso, mas sem novos incidentes por um tempo. Eu me apegava à ideia de que, assim que a chuva passasse de vez, poderia dirigir mais depressa e chegar ao destino em segurança, entregando meus 4 passageiros sem nenhum acontecimento dramático. Entretanto, algo me dizia que aquele alívio era apenas temporário. Sabe quando você sente que a calmaria está anunciando uma tempestade ainda maior? A idosa então se levantou, apoiando-se nas costas da poltrona da frente. Olhei assustado pelo espelho. Ela se aproximou devagar, vindo em direção à cabine, pisando com cuidado para não desequilibrar. Reduzi a velocidade para não chacoalhar tanto o ônibus. Quando ela chegou perto de mim, vi que seus olhos estavam marejados, como se tivesse chorado em silêncio. Moço, desculpa incomodar. É que sinto que tem alguém a mais aí. O senhor não notou nada estranho? Engoli em seco. Poderia ter mentido para acalmá-la, mas algo dentro de mim sabia que não adiantaria muito. Eu também tenho essa sensação, dona. Mas olha, vou seguir direto para o ponto final, sem mais paradas. E tudo há de ficar bem. Tente descansar, por favor. Ela concordou com a cabeça, mas não se moveu de imediato. Ficou parada ao meu lado, encarando o para-brisa por alguns instantes. Vi que sua mão estava trêmula, então sugeri que ela voltasse ao assento. Ela obedeceu andando devagar e eu não pude deixar de notar que a moça de casaco a observava, agora desperta, com a mesma expressão de receio. Aquilo mexeu comigo. Afinal, não era só eu que estava sentindo algo. Voltei a aumentar a velocidade, aliviado por a chuva ter quase cessado. O relógio no painel marcava algo em torno de 1h40 da manhã. O trecho seguinte foi composto por retas compridas, ladeadas por campos e algumas casas rurais distantes cujas luzes pareciam acesas. Mantive o rádio desligado para evitar escutar aqueles ruídos estranhos de antes. Alguns minutos depois, vi de relance um clarão atrás do ônibus. Esperei que fosse outro relâmpago, mas quando olhei pelo retrovisor, tive a sensação de que a estrada estava iluminada por faróis, como se um carro ou caminhão se aproximasse velozmente. Fiquei até contente pensando que ao menos teria companhia na estrada. Só que aquela luz se apagou tão rápido quanto surgiu, parecendo um truque de ilusão de ótica. Ninguém apareceu. Foi aí que o senhor de trás, o que dormia inicialmente, chamou meu nome. Eu olhei pelo espelho, curioso, e ele soltou uma voz rouca. Você viu um rapaz subindo no ônibus naquela parada? Tô achando que a gente pegou mais um passageiro sem eu perceber. Meu coração quase parou. Aquilo só reforçava a possibilidade de alguém ter realmente entrado no posto, ou entrado no ônibus sem que eu notasse. Ou, pior. Não queria pensar em ou pior. Mas a cada relato era como se todos convergissem para a mesma conclusão.
Havia alguém a mais em nosso meio. A moça de casaco começou a chorar baixo. Eu reduzi a marcha, sentindo o estômago afundar, pois aquele clima se tornava insuportável. Precisava fazer alguma coisa, mas, sinceramente, não tinha uma solução óbvia. Chamar a polícia? Não havia sinal de celular e, além disso, eu não tinha certeza de nada. Conferir poltrona por poltrona? Parecia loucura, mas talvez fosse necessário. Encostei no acostamento outra vez, agora debaixo de um pedaço de céu estrelado, pois a chuva tinha enfim parado. Acendi todas as luzes internas do ônibus. Falei firme. Pessoal, vamos ficar calmos, vou verificar cada poltrona. Se alguém tiver se escondido, a gente resolve isso. E se não encontrarmos nada, é sinal de que nossa mente está nos pregando peças. Tudo bem? A idosa assentiu e se manteve no lugar. O rapaz de fone resolveu me ajudar, saindo do assento para checar a parte dos fundos. O senhor, ainda perturbado, levantou também. Já a moça preferiu ficar onde estava, de cabeça baixa, tremendo de medo. Fazia sentido. Ela não queria fuçar no corredor escuro. Fomos passando fileira por fileira, iluminando cada canto, levantando as alças das poltronas. Nada de suspeito à vista. Olhei até no bagageiro superior. Vazios. O senhor abriu o banheiro do ônibus que estava com a porta destrancada e lá também não havia ninguém. Nenhuma mala estranha, nenhum sinal de pessoa oculta. Mas ao chegar à poltrona da frente, onde eu achava ter visto um vulto antes, notei marcas molhadas no tecido, como se alguém tivesse sentado ali com roupas encharcadas. Toquei o estofado, senti uma umidade fria e mostrei para o rapaz. Ele ficou pálido. Será que a chuva escorreu da janela? Perguntei já sem convicção nenhuma. Ele nem respondeu. Dava para ver nos olhos dele que pensava o mesmo que eu. Não era água de chuva. Era algum tipo de substância úmida que não deveríamos ignorar. Mesmo sem encontrar ninguém fisicamente, voltamos para nossos assentos, sem paz alguma. Liguei o motor e segui, fazendo de tudo para manter os faróis altos e a mente no lugar. A moça de casaco tremia de leve. O senhor resmungava algo sobre essas coisas malditas na estrada. O rapaz se calou de vez. A idosa rezava baixinho, apertando nas mãos o que me pareceu um terço. Olhar aquilo me lembrou do meu próprio crucifixo que perdera, e um arrepio percorreu minha nuca. Com as luzes internas apagadas de novo, o exterior tomava conta da cabine. Olhei para o horizonte e, finalmente, vi um clarão de construções, indicando que nos aproximávamos de uma região mais habitada. Calculei mentalmente que em cerca de 30 minutos chegaríamos à rodoviária final. Sim, era o que eu precisava. Desembarcar todo mundo, encerrar essa história esquisita e esquecer esses acontecimentos. Já estava decidido a pedir transferência de rota no dia seguinte. Não iria refazer essa viagem noturna tão cedo. Acontece que a estrada, por alguma razão, se alongava cada vez mais, como se estivéssemos correndo em círculos. O painel indicava que eu estava no caminho certo, mas quando tentei olhar pelo GPS, o aparelho mostrava a rota habitual, sem anomalia alguma. Mesmo assim, os quilômetros pareciam não bater com a distância real. Uma parte de mim começou a pensar em falha do aparelho ou que eu teria passado um entroncamento sem perceber. A moça de casaco tomou coragem e veio até mim perguntando se faltava muito para chegar. Faltam uns 40 minutos no máximo, mas internamente eu já duvidava dessa estimativa. Ela assentiu e voltou para o assento, parecendo aliviada por um segundo. Entretanto, pouco depois, quando olhei de novo, ela estava encurvada, olhando fixo para o corredor do mesmo jeito que a idosa fazia. Parecia ver algo que eu não via. Passei então por uma ponte estreita que reconheci de viagens anteriores. Aquele ponto marcava menos de 20 quilômetros para a rodoviária. Portanto, estávamos quase lá. Foi nessa hora que senti esperança, como se enfim escapasse de um pesadelo. Porém, esse otimismo durou poucos minutos. Ao atravessar a ponte e pegar a curva à direita, vi uma coisa parada na pista,
a alguns metros do nosso veículo. Eu não consigo descrever direito, mas era uma silhueta alta, meio translúcida, coberta por algo que lembrava uma capa ou tecido escuro. Parecia também que estava de chapéu, ou tinha um volume na cabeça, mas eu não tinha certeza. Fato é que bloqueava minha passagem, erguendo um braço comprido na minha direção, como quem faz sinal para parar. Meu instinto de motorista treinado foi frear de forma suave para evitar um acidente. O ônibus reduziu bem devagar, mas quando quase parei, aquela aparição simplesmente se desfez como fumaça no ar. O silêncio dentro do ônibus foi absoluto, como se todos tivessem testemunhado a mesma coisa. Pisei no acelerador para retomar a viagem, mas as luzes da rodovia voltaram a piscar e a escuridão pareceu me engolir. Levei uns segundos para me situar, rezando para que o motor não desligasse. Por sorte, o motor respondeu e continuamos na pista, embora o ponteiro de combustível tivesse caído bastante desde a última verificação. Lembro-me de ter saído do terminal quase com o tanque cheio, então não fazia sentido estarmos já tão próximos de secar. Pouco adiante veio a pior parte da viagem. O ônibus começou a perder velocidade mesmo com o acelerador no fundo. O velocímetro despencava e eu tentava de tudo: trocar a marcha, pisar na embreagem, soltar, apertar, mas nada acontecia. Era como se uma força invisível estivesse me puxando para trás. O rapaz levantou assustado, perguntando se tinha acontecido algo no motor. O senhor também se mostrou inquieto. A idosa segurou firme o terço. A moça de casaco começou a rezar junto, e eu suava frio. Tentei mantê-lo rodando até o próximo acostamento. Quando enfim cheguei a um recuo e parei, o motor morreu de vez. Girei a chave várias vezes. Nada. Peguei o celular novamente só para descobrir que ainda não tinha sinal. Levantei, me desculpei com os passageiros e prometi descer para verificar o compartimento do motor na lateral externa. Eles me olharam com apreensão. Ninguém queria ficar sozinho lá dentro. Então, o rapaz se ofereceu para me acompanhar. Descemos juntos. A chuva tinha parado por completo, o céu estava limpo, mas as luzes do trecho rodoviário continuavam falhando. Abri o compartimento do motor com certo receio. De início, tudo parecia normal, mas notei que alguns fios estavam melados de uma espécie de lodo escuro. O rapaz colocou o celular para iluminar a parte interna e vimos aquela substância pingando, como se estivesse viva. Não era graxa, nem óleo, nem nada que eu conhecesse. Um cheiro forte de enxofre nos atingiu, fazendo a gente tossir. Tentei limpar um pouco os fios, mas o lodo escorria entre meus dedos. De repente, escutamos uma espécie de sussurro baixinho que parecia vir das entranhas do motor. Era um murmúrio quase humano, mas não formava palavras identificáveis. Olhei para o rapaz, ele estava pálido. Fechamos o compartimento quase sem pensar, de tão assustados. Voltamos rápido para dentro do ônibus, tentando não demonstrar que a situação era mais grave do que parecia. Mas o pânico se instalou de vez nos rostos dos 4 passageiros. A senhora idosa mexia os lábios numa prece, enquanto a moça de casaco tremia, abraçando a bolsa. O senhor e o rapaz olhavam para mim, esperando uma solução que eu não tinha. Tentei girar a chave mais uma vez, sem sucesso. Vou tentar sinalizar para algum carro na estrada. Falei quase sem fôlego, mas assim que terminei de falar, percebi que não vinha mais nenhum veículo. Era como se estivéssemos isolados num mundo à parte, sem qualquer tráfego por perto. Alguém quer me acompanhar lá fora? Vou precisar de ajuda com a lanterna. O senhor se voluntariou meio contrariado, mas sem coragem de me deixar ir sozinho. Descemos outra vez, e notei que o ar estava extremamente parado, sem vento algum. A temperatura parecia ao mesmo tempo quente e fria, como se o ambiente estivesse fora da lógica normal. Acenamos com a lanterna do celular para ambos os lados da estrada. Nada, nenhum reflexo de farol, nenhum ruído de caminhão ou carro se aproximando. Nós dois trocamos um olhar pesado. Lá embaixo, próximo ao acostamento, vimos um pequeno barranco.
Parecia haver uma construção velha no meio de um terreno escuro. Dava a impressão de ser um galpão abandonado. Pensei em ir até lá para ver se encontrava algum sinal de vida ou telefone fixo, mas um medo estranho me travava. O senhor também não se mexeu e voltamos para dentro. Nesse ponto todos já estavam convencidos de que havia algo de outro mundo acontecendo. Eu me sentei ao volante, desistindo de tentar funcionar o motor. O senhor e o rapaz também sentaram. A moça de casaco começou a recitar orações e a idosa se calou completamente, mas mantinha os olhos fixos num ponto no meio do corredor. Então, de supetão, todas as lâmpadas internas e externas acenderam ao mesmo tempo. Uma claridade ofuscante invadiu o ônibus, sem que eu sequer tivesse ligado a chave. O painel iluminado mostrava agora uma velocidade de 60 por hora, embora estivéssemos parados. O marcador de combustível começou a subir sozinho, indo de reserva quase vazia até meio tanque. Olhei para o volante e ele girou levemente como se guiado por mãos invisíveis. Me senti um espectador dentro do meu próprio ônibus. O rapaz gritou, o senhor sussurrou algo que não entendi, a moça soluçou e a idosa continuava com aquele olhar distante. O ônibus então deu um tranco e senti o piso vibrar, indicando que de alguma forma estávamos nos movendo sem a minha ação. Tentei frear, mas o pedal estava duro como pedra. Tentei puxar o freio de mão, mas a alavanca não se mexia. Os faróis se projetaram na estrada e começamos a avançar lentamente. O ronco do motor soava abafado, como se viesse de muito longe, quase submerso. A cada metro percorrido, um arrepio subia pelas minhas costas, me dizendo que não havia nada que eu pudesse fazer. A velocidade aumentou gradualmente. 30, 40, 50, 60. O painel marcava e subia, mas não fazíamos barulho de aceleração convencional. Era um movimento fantasmagórico. As luzes ao redor piscaram mais uma vez e percebi que a estrada parecia diferente, sem sinalização, sem acostamento, sem placas. Era só uma faixa de asfalto cercada por sombras. O brilho repentino de um letreiro surgiu à nossa frente. Li algo como Terminal Novo Horizonte, ou algo do tipo, mas estava sujo e mal iluminado. O ônibus freou sozinho, estacionando num ponto onde se via uma estrutura de concreto que lembrava a área de desembarque. Fiquei atônito. A porta se abriu com um estalo e o corredor se encheu de uma penumbra azulada, como se uma luz de neon estivesse acesa do lado de fora. Olhei para os passageiros sem saber o que fazer ou dizer. O senhor se levantou, piscou várias vezes e caminhou até a porta, como se hipnotizado. O rapaz e a moça de casaco o seguiram, também parecendo tomados por um transe. A idosa se levantou por último, deixando cair o terço que segurava. Tentei chamá-los, mas nada saiu da minha boca. Eles desceram, um por um, sumindo na escuridão. Ainda parado no assento do motorista, eu tremia. Não conseguia largar o volante. Parecia que minhas mãos estavam coladas ali. Enquanto tentava forçar meus dedos a se soltarem, ouvi um ruído de respiração próxima ao meu ouvido. Uma voz abafada soprou: "Falta você." O pavor me consumiu, mas continuei lutando para me mover. Consegui, enfim, soltar as mãos, me levantando de um pulo. Desci as escadas e aterrissei fora do ônibus. Lá fora, a chuva tinha voltado, mas de modo sereno, quase um chuvisco que mais parecia vapor. Meus 4 passageiros não estavam em lugar algum. O lugar lembrava vagamente uma rodoviária velha, mas com paredes rachadas e bancos destruídos. Gritei pelos nomes que eu lembrava. Ninguém respondeu. Dei a volta para ver a lateral do ônibus, mas para meu horror, o veículo estava parcialmente afundado no chão, como se a terra o estivesse engolindo aos poucos. As rodas dianteiras sumiam numa lama disforme, sem barulho algum. Tentei correr, mas me deparei com um portão enferrujado que aparentemente bloqueava a saída. O coração batia acelerado. O ronco do ônibus, mesmo quase submerso na lama, ainda reverberava, como se algo ali estivesse vivo.
O letreiro piscou mais uma vez, projetando sombras nas paredes. Foi então que senti um arrepio percorrendo meu corpo, como se eu cruzasse uma fronteira de ar gelado. Em questão de segundos, tudo ficou escuro. Quando a escuridão se dissipou, eu estava na rodovia principal, sem ônibus, sem passageiros, completamente ensopado. Segurava apenas o pedaço quebrado do meu crucifixo na mão. Olhei para o celular e marcava 3:30 da manhã. E eu me encontrava próximo do marco quilométrico que correspondia à chegada na rodoviária. No dia seguinte, por mais que eu procurasse notícias sobre aquele ônibus ou sobre qualquer acidente na rota, não achei nada. O registro do meu veículo aparecia como "não saiu da garagem". Era como se a viagem jamais tivesse acontecido, ao menos oficialmente. Passei dias em choque tentando entender se aquilo foi real ou alguma crise de estresse extremo. Tentei contato com os nomes que lembrava da lista de passageiros, mas nenhum telefone conectava. A empresa sequer reconhecia meus papéis de embarque. Meus colegas de trabalho só sabiam dizer que eu tinha tirado folga naquele dia. A certa altura, procurei um mecânico que conhecia bem o antigo ônibus que eu costumava dirigir. E ele me jurou que o veículo estava parado para manutenção no galpão de reparos. Eu mesmo cheguei a ver sua carcaça lá, inoperante e coberta por poeira. Isso me deixou completamente desnorteado. Se o ônibus estava ali, então o que eu guiara naquela noite? De onde surgiram aquelas pessoas? E a estranha aparição que nos seguia? Minha saúde mental entrou em colapso. Passei a ter pesadelos recorrentes. Vejo meus 4 passageiros presos num terminal abandonado, batendo nos vidros, enquanto uma criatura alta, encapuzada, ronda o lugar repetindo "falta você, falta você". Tive crises de ansiedade e precisei me afastar do trabalho por tempo indeterminado. Cheguei a cogitar que tudo fosse alucinação provocada por exaustão, mas algumas pequenas evidências me assombram. Por exemplo, a sola das minhas botas cheia de um barro espesso e fétido que nunca aparecia nas estradas normais. O pedaço de crucifixo que segurei naquela madrugada, que antes era de madeira clara, agora apresenta marcas de queimadura, como se tivesse sido chamuscado por alguma substância corrosiva. É por isso que eu mandei este depoimento ao canal. Eu não estou buscando atenção ou pena. Só quero que entendam que existem fenômenos inexplicáveis no mundo. Não tenho a pretensão de converter ninguém ao medo, mas peço que fiquem alertas. Se algum dia, numa viagem noturna, vocês sentirem que estão sendo observados por algo que não faz sentido, ou acharem que viram alguém a mais no veículo, não ignorem. Pode ser apenas uma falha da mente, ou pode ser um pequeno vislumbre de algo muito maior do que imaginamos. Até hoje, quando passo por estradas escuras ou encaro a chuva batendo nos vidros, sinto que há uma presença ao meu lado, mesmo que eu esteja dirigindo um carro pequeno ou viajando de carona. Há um vazio que persiste desde aquela noite, como se parte de mim tivesse ficado presa naquele terminal. Algumas pessoas já me disseram para tocar a vida, parar de reviver esse trauma. Tento, mas não consigo apagar da memória o rosto daqueles passageiros, especialmente a senhora idosa que me olhava com tristeza, como quem antecipava toda a desgraça. Uns 2 meses depois da experiência, recebi um telefonema estranho. O identificador de chamadas dizia "número desconhecido", e quando atendi, uma voz masculina apenas sussurrou: "Ainda falta você". Repetiu 2 vezes antes de cair a linha. Acredito que possa ter sido trote, mas meu coração acelerou como louco. Fiquei tremendo por quase meia hora, sem saber se aquilo era brincadeira de mau gosto ou algum aviso. Passado esse tempo, decidi nunca mais trabalhar em linhas noturnas. Aceitei rotas curtas de dia e reduzi bastante meu ritmo de vida. Mesmo assim, o medo me acompanha. Quando vejo um ônibus antigo parecido com o que eu dirigia, sinto arrepios. Quando escuto um relâmpago cortar o céu, me lembro de tudo. E, sobretudo, aquela voz ecoa na minha cabeça: "Falta você, falta você".
Às vezes me pergunto se foi um tipo de punição por eu ter deixado o crucifixo cair, como se a fé me abandonasse no momento em que eu mais precisava. Ou se talvez aquelas 4 pessoas estivessem destinadas a desaparecer e de alguma forma eu só servi de condutor para um evento macabro. Não tenho respostas. Só resta o vazio, a incerteza e a culpa. Se tem uma lição que tirei disso tudo, é que a pressa em concluir nossas tarefas nem sempre vale a pena. Talvez, se eu tivesse parado no primeiro posto ou recusado a viagem noturna, nada disso teria acontecido, mas a verdade é que me faltam provas concretas. Não tenho como obrigar ninguém a acreditar. De qualquer maneira, deixo aqui meu relato para quem quiser refletir. Se ao menos ajudar uma pessoa a ficar atenta e desconfiar dos pequenos sinais que aparecem no meio do caminho, acho que já cumpri algum propósito. Por fim, não creio ter escapado completamente. Às vezes, sonho que retorno àquele terminal sinistro, reencontro o ônibus afundando na lama e vejo as silhuetas dos passageiros, seus rostos contorcidos, como se esperassem que eu os resgatasse de um lugar sem saída. Acordo suado, sem fôlego, e passo o dia inteiro perturbado, olhando para a porta de casa, esperando que alguém bata a qualquer momento, repetindo a frase maldita. Tenho medo de quando esse alguém surgir, pois algo me diz que não será gente de verdade, e que, ao contrário de mim, essa coisa sabe exatamente o que está fazendo e por que veio me buscar. Agora passo as noites em claro, evitando qualquer cochilo prolongado. Tento me distrair lendo, vendo televisão, escutando música, mas sempre me pego olhando a porta, esperando que algo se mova na soleira. E no fundo desconfio de que nunca mais serei o mesmo. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.